Estamos na Red Zone, seus loucos por futebol americano. Como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Fim de jogo, Thursday Night Football encerrado. Não vou dizer que foi um passeio do Ravens em cima dos Dolphins lá em Miami, mas foi uma vitória, sim, bem tranquila, sossegada, principalmente no segundo tempo, a ponto de não ter nem marcação de ponto no último quarto de jogo. Porém, todavia, entretanto, antes de falar sobre esse jogo de Thursday Night Football, deixa aquele like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e também comente e compartilhe, porque isso ajuda bastante no crescimento do canal. Já fizeram tudo isso? Estão prontos para o vídeo? Então, solta a vinheta. Bem, galerinha, foi um jogo interessante de se assistir, retorno de Lamar Jackson, um jogo com algumas excelentes corridas de Derrick Henry, mas vamos falar daqui a pouco a respeito disso, porque não foram assim logo de início, não foi um jogo arrebatador do Derrick Henry, isso aconteceu mais para o final do jogo, depois que o jogo estava basicamente garantido. Foi uma partida que terminou 14-6 no primeiro tempo e teve mais 14 pontos marcados no terceiro quarto e nenhum marcado no último quarto, dando o placar aí final de 28-6, basicamente administrado na parte final do jogo. O Miami Dolphins não conseguiu garantir nada, foram 5 turnovers contra 0 turnovers dos Ravens, ou seja, uma interceptação do Tua Tagovailoa já no final do jogo, ok, mas foi interceptação, ele não lançou nenhuma no domingo passado, nesse ele lançou uma, acho que já são 12 ao todo, né? 15 touchdowns lançados pelo Tua e 12 interceptações também lançadas, quase pareado aí, um ano bem ruinzinho do quarterback do Miami Dolphins. Além disso, tivemos 2 fumbles perdidos pelo time também dos Dolphins, e dentro desses turnovers aí, desses fumbles perdidos, curiosamente, os 2 aconteceram sob domínio de Washingtons, né? O primeiro foi com Taj Washington e o segundo com Malik Washington, 2 aí recebedores do time. O Malik Washington também responsável por retornos aí, se não me engano, de kickoffs. Eles acabaram cometendo aí os turnovers, foram turnovers assim bem bestas mesmo, recuperados pelo time do Baltimore Ravens e que acabou levando a algumas pontuações da franquia de Baltimore. Tua Tagovailoa, pelos números, não teve assim um jogo tão ruim, mas tão ruim assim, né? A gente coloca umas aspas grandes aí, que não foi um jogo bom também. Tá certo que no primeiro tempo foi mais competitivo, os números do Miami Dolphins, mesmo perdendo por 14-6, estavam mais, vamos dizer assim, mais agradáveis aos olhos do que os números do Baltimore Ravens, que estava vencendo o jogo. Mas no segundo tempo teve uma reviravolta, o Tagovailoa e companhia limitada não se acharam mais no jogo, a defesa que vinha jogando bem também começou a se perder um pouquinho. Teve algumas faltas que foram marcadas e outras que não foram marcadas, que a juizada também não colabora, mas não mudaria em nada o placar do jogo. O Tua Tagovailoa teve 25 passes completados de 40 tentados, um jogo terrestre que até começou mais ou menos, mas não foi o que se esperava da franquia de Miami. Foram 67 jardas corridas por Devon Achane, num total de 87 jardas corridas pela franquia. Foram 261 jardas lançadas por Tua Tagovailoa, nenhum touchdown, uma interceptação. Também não tivemos touchdowns corridos, só 2 field goals, como a pontuação nos mostra. Jalen Walden foi o recebedor mais ativado pelo Tua Tagovailoa com 82 jardas e Greg Dulcich, ex-tight end lá de Denver, que agora foi ativado já domingo passado para o time principal, mas teve seu principal jogo já nessa segunda partida dele pela franquia de Miami, mas foi lá para muita coisa, né? Não adiantou de nada. Ele recebeu 5 passes em 5 alvos, 49 jardas, e Malik Washington 48 jardas recebidas, com mais 34 aí do próprio Devon Achane. Do outro lado nós tivemos um Lamar Jackson com 18 passes completados de 23, 204 jardas, 4 touchdowns, 0 interceptações, e vamos lá, o jogo estava garantido no final do jogo. O John Harbaugh
deveria ter tirado ele de campo para evitar possíveis contusões, já que ele está voltando de um problema no hamstring, na posterior da coxa, que ficou aí 3, se eu não me engano, jogos fora. Então podia ter colocado ali qualquer um dos outros 2 quarterbacks reserva ali, que acho que não mudaria em nada contra o time de Baltimore. Mas foi um jogo de números excelentes do Lamar Jackson, principalmente no segundo tempo. No primeiro tempo ficou um pouquinho a desejar, mas ainda assim ganhando por 14-6 e depois deslanchou. Derrick Henry, como eu falei, teve 119 jardas totais, num total de 150 jardas do time de Baltimore, com Lamar Jackson sendo o segundo maior carregador da bola, com 14 jardas. A gente vê que ficou bem concentrado nas mãos do Derrick Henry. Como eu falei, não teve nenhum turnover sofrido pelo time do Baltimore Ravens, isso conta muito, e a defesa foi muito bem, obrigado, com aí algumas boas pressões em cima do Tua Tagovailoa. Nem foram tantas, 5 pressões, 2 sacks, mas foram pressões suficientes para fazer com que o time de ataque do Miami Dolphins acabasse espalhando a farofa ou se apavorando em momentos drásticos. Foram alguns passes bem errados do Tua Tagovailoa. A defesa do time ficou um pouco mais de tempo em campo, tiveram um pouco mais aí de tackles em cima do ataque do Baltimore Ravens, mas algumas pressões em cima do Lamar Jackson, 2 sacks também, 5 tackles for loss, um único passe desviado, nada que complicasse tanto assim a vida do time de Baltimore. Mas se tivesse mantido mais ou menos como estava se mantendo no primeiro tempo, talvez tivesse sido ou menor o prejuízo, ou até mesmo pudéssemos voltar aí ver o time do Dolphins estando à frente do placar, como aconteceu no domingo passado, o que não aconteceu nesta quinta-feira. Foi um jogo ruim? Olha, por parte do Baltimore Ravens, que se recuperou bem no domingo e veio numa semana curta e consegue um placar de 28-6 contra os Dolphins, que tacaram um monte de pontos em cima dos Falcons, ok, surpreende um pouco? Sim, mas nem tanto, né? O fato de ter os monstrinhos aí, Lamar Jackson e Derrick Henry, tá certo que Derrick Henry não começou a milhão nesse jogo, não jogou bem no jogo passado, mas acabou desafogando no meio do jogo aí a vida do Lamar Jackson, o que já funciona um pouquinho mais. Não precisou sobrecarregar o Lamar Jackson com corrida, já que ele veio de contusão muscular na coxa. Então vamos lá, que hoje combinou legal, agora tem uma semana um pouco mais prolongada, dá para descansar bem os jogadores, inclusive o Lamar Jackson, fazer reforço muscular, e assim, quem sabe, na próxima semana voltar mais tinindo aí, né, tinindo muito mais preparado, mais garantido, e até correndo melhor com a bola, talvez. Porém, todavia, entretanto, só semana que vem para saber. Eu não sei quanto a você. Foi um jogo mais ou menos samba de uma nota só, principalmente a partir do segundo tempo, porém, todavia, entretanto, não foi... acabou sendo um domínio total do Baltimore Ravens, mas foi bem menos do que eu esperava dos Dolphins. Sinceramente, não esperava muita coisa dos Dolphins, não sei você, eu não esperava tanto. Tanto é que apostei no Baltimore Ravens lá no meu vídeo de previsão, vocês podem assistir, foi lançado nessa quinta-feira ali por volta das 7 horas da manhã. Você pode lá ver, eu apostei no Ravens, não tinha chance de eu apostar nos Dolphins, porque os Dolphins, apesar da vitória contra os Falcons, não é digno de tanta confiança assim, e o jogo de hoje mostrou exatamente isso. Agora, você, torcedor dos Dolphins, o quanto você está decepcionado? Diga aqui nos comentários. Torcedor dos Ravens, o quanto você está esperançoso por pós-temporada com as últimas 2 demonstrações do time? Também diga aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Bem, galera, esse foi o nosso vídeo, espero que você tenha gostado, deixa aqui seu like, compartilhe, se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, ajuda a gente a crescer mais e mais ainda nesta plataforma incrível que é o YouTube, faça a gente crescer junto com o futebol americano. E se você já fez tudo isso, muito obrigado mesmo de coração, e espero que você tenha gostado de fato do vídeo. Vamos embora para mais touchdown, até a próxima, valeu!